humana, ela serve como um freio para as nossas ações. Mas ela não ataca a raiz do problema. A raiz do problema, somente uma teoria moral pode atacar, que é o egoísmo. Então, eu atacando o egoísmo, que é o oposto da caridade, eu vou desenvolver a virtude da caridade e, portanto, as consequências disso serão um mundo melhor, um mundo de felicidade. É por isso que lá na questão 917, é uma questão importantíssima lá no Livro dos Espíritos, que está ligada a esse item 60, a gente vai ver o espírito Fenelon respondendo, o meio de destruir o egoísmo, e a gente vai ver um longo e famoso e conhecidíssimo comentário de Kardec sobre a questão. Kardec vai mostrar que a única maneira de eu destruir o egoísmo, e, portanto, de uma maneira plena, ter um mundo melhor, é eu estudando primeiramente o egoísmo, conhecendo todas as suas características, todas as suas consequências, como é que o egoísmo é alimentado, como é que o egoísmo se manifesta, como eu posso fazer para combater e eliminar ele. Somente o conhecimento, o ser humano tem que usar a razão e a busca do conhecimento, da mesma maneira que a gente tem o conhecimento das ciências, das tecnologias, a gente tem que aplicar a razão e o nosso esforço para estudar esse vício, essa fonte do mal terrível que é o egoísmo. Ao estudar e entender o que é o egoísmo, eu tenho que estudar as maneiras de combatê-lo, as práticas necessárias que a gente tem que ter enquanto indivíduo e sociedade para combater o egoísmo. Então, o Espiritismo é uma doutrina que oferece o remédio e o tratamento para curar o mal mais profundo. Se a gente estudar as obras de Kardec, a gente vai ter uma teoria capaz. E Kardec vai dizer o Espiritismo, no sentido completo, é a única que consegue oferecer todas as ferramentas possíveis para se combater o egoísmo. Então, o primeiro ponto é esse. E ele vai mostrar sabiamente nessa questão 917 que um dos problemas é que, além da gente ter o egoísmo, ele é alimentado. A gente alimenta o egoísmo até mesmo por ignorância, a sociedade alimenta. Os pais alimentam o egoísmo nos filhos, a sociedade, as instituições alimentam o egoísmo, justamente porque não estudaram o egoísmo numa perspectiva que o Espiritismo coloca. Como o ser humano focou todo a sua preocupação diária da vida na vida terrestre, no momento presente na vida do corpo, a gente concentrou em demasia as nossas preocupações nisso, a gente tem alimentado o egoísmo. Eu preciso de uma teoria que mostre que a vida futura é mais importante que a vida presente. E aí eu preciso de uma teoria como a do Espiritismo, que prova cientificamente que esse futuro não é uma hipótese, ele é uma certeza. Então, essas são as questões que ele coloca. E quando ele vai apresentar a teoria de como eliminar o egoísmo, ele já deixa muito claro aqui nesse item 60 que vai ser a teoria baseada na moral do Cristo, combinando com a questão 625 lá do Livro dos Espíritos, que coloca o Cristo como o tipo mais perfeito de modelo e guia para a humanidade. E aí, através do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que quem melhor consegue extrair essa teoria do Cristo quem conseguiu foi o Espiritismo, graças à forma como o Espiritismo construiu a sua teoria. E é curioso que ele coloca aqui no item 60, com a verdadeira caridade, tal como ensinou e praticou o Cristo. Onde Kardec vai fundamentar mais uma vez aquilo que a gente já repetiu ao longo do estudo. O Espiritismo vai perceber Jesus como um espírito puro, porque muitos espíritos vieram e vêm
falar de moral, trazer moral, contribuir para o avanço moral da humanidade. Mas ninguém viveu essa moral como Cristo. Ele viveu, ele não só falou sobre ela, ele não teorizou sobre ela apenas, ele viveu isso na prática. Então, portanto, se trata o estudo mais completo da caridade. Como o ser humano, ao invés de se concentrar no ensino do Cristo, para tirar esses ensinamentos, ele usou da teoria do Cristo para fazer religião no sentido formal. As pessoas se utilizaram dos ensinamentos do Cristo apenas para uma religião formal, de práticas exteriores. A gente deixou para trás esse conhecimento profundo sobre a moral, sobre a caridade. E ao desperdiçar isso, a gente viu todos os problemas que a humanidade enfrenta até hoje e que o Espiritismo vem resgatar isso. Lembrar que o que tem de importante no ensinamento do Cristo não são sinais exteriores, formas exteriores, práticas exteriores, mas o ensino profundamente moral. E aí ele mostra que ele chega a usar o termo espiritismo cristão, da mesma maneira que ele usa para falar do verdadeiro espírita, o espírita cristão, que significa que é aquele espiritismo que leva em consideração as consequências morais, o estudo moral, a preocupação da prática da moral. É isso que quer dizer aqui o espiritismo cristão. É aquele espiritismo ou aquele espírita que não se preocupa apenas com a teoria e com os fenômenos, mas também com a moral. Por isso, espiritismo cristão. E aí ele termina, já passando para o Eric, com a famosa frase que vai aparecer depois lá no Evangelho. Esse livro é anterior ao Evangelho, o Evangelho aparece em 64, e Kardec escreve esse item 60 aqui nessa obra em 62. A famosa frase, fora da caridade não há salvação, demonstrando que para o Espiritismo sempre toda a sua teoria vai ser voltada, e a prática da sua teoria vai ser voltada para esse objetivo moral da prática da caridade. Eric, passo para ti. Exatamente, né? Então, o espiritismo, né, entende como egoísmo, né, e o orgulho de vícios radicais, né, que ele menciona aí. E desses vícios se originam todos os outros, né? Que Kardec vai falar na Gênesis que vem de uma extrapolação do instinto de conservação, né? Que daí vem as mais paixões e tal, né? Então, Kardec coloca que fora da caridade não há salvação, né? E do espiritismo cristão, porque ele percebe que pela questão mediúnica a moral que ele encontrou bate com a moral cristã, né? A moral espírita e a moral cristã seriam uma só. E o próprio Cristo também falava, fora da caridade não há salvação, né? Então, não, você não é salvo pelas suas crenças, pela sua convicção, mas pelas suas obras, né? Pela caridade, porque isso é universal, isso todos podem fazer, né? Se fosse fora da igreja não há salvação, seria algo exclusivista, né? Deus teria deserdado uns em detrimento de outros. Então, e as pessoas que nasceram antes da Igreja Católica ou nasceram numa região que não tem acesso à Igreja Católica, interior da China, enfim. Então, mas a caridade, no caso, se estende a todos, né? Todos têm essa consciência do bem e do mal e têm a lei de Deus da consciência e pode praticar a caridade. Né? Porque não é só a caridade, a gente já falou isso, não é só a caridade material, mas também moral, né? A benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E vou passar aqui para o José. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Entrei um pouco atrasado hoje, por conta de um imprevisto aí. Mas é isso, estamos juntos aí novamente para continuar o estudo do nosso livro, da nossa obra de Kardec, aqui, o Espiritismo em sua mais simples expressão.
E já chegando no final, né? Eu tô vendo aqui que a gente já tá no último item, não é isso?